Olá, nesse vídeo eu pretendo falar sobre os aspectos fisiopatológicos da doença de Crohn, fazer uma breve abordagem. Atualmente sabe-se que a doença de Crohn é uma patologia inflamatória que afeta todo o trato digestivo, em qualquer região, da boca ao ânus. Apesar de se concentrar nessa região anatômica, pode também apresentar manifestações extradigestórias, como oculares, dérmicas e renais. Os sinais e sintomas mais comuns na doença de Crohn são diarreia, dor abdominal e febre, podendo durar de dias a semanas. Existem outros sinais e sintomas, mas esses são os mais comuns. Em termos epidemiológicos, a doença de Crohn ela é mais recorrente nos países desenvolvidos, no norte americano, no leste europeu. No entanto, países em desenvolvimento ou recentemente industrializados, como é o caso do Brasil, observa-se um aumento no número de casos nas últimas décadas. E assim o Brasil não foge a essa realidade de casos crescentes, e isso demonstra o interesse de sempre pesquisar, aprofundar e apresentar propostas farmacológicas para essa doença. O objetivo dessa pesquisa é apresentar de forma sucinta os aspectos fisiopatológicos envolvidos na patogênese da doença de Crohn. E assim tivemos como pergunta norteadora quais os aspectos fisiopatológicos da doença de Crohn. Para responder a essa pergunta, optou-se pelo método revisional da literatura, tentando identificar esses aspectos fisiopatológicos. Usamos artigos em idioma português e inglês, retirados de bancos de dados online como Cielo, PubMed e periódicos CAPES. Resultados e discussão. A doença de Crohn ela caracteriza-se por um quadro inflamatório crônico do trato gastrointestinal, podendo acometer qualquer região anatômica da boca ao ânus, como já foi indicado. É um processo inflamatório que diminui a integridade epitelial do trato gastrointestinal, com a consequente perda da função absortiva. Alguns autores acrescentam que essa patologia é de etiologia desconhecida, e esse desconhecimento etiológico fez com que surgissem diversas teorias explicativas da doença. Ainda, a doença de Crohn ela é não curável e acomete o trato gastrointestinal de maneira uni e multifocal, de intensidade variável e transmural. Essa intensidade ela é avaliada por meio de índices clínicos, enquadrando o paciente em remissão ou manifestação ativa da doença. É uma doença autoimune, debilitante progressiva e apresenta uma predisposição genética. O prognóstico da doença de Crohn é incerto, especialmente pela intermitência da manifestação clínica. E como já foi dito, apresenta também manifestações extraintestinais. A mais comum seria a manifestação cutânea. E assim, de forma resumida, a doença de Crohn é um conjunto de fatores genéticos, imunológicos, microbiológicos e ambientais. E temos como conclusão, por fim, que a doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica que tem recebido a atenção crescente da comunidade científica. Muito disso é consequência do aumento da incidência dessa doença em diversos países, entre industrializados e não industrializados, a exemplo do Brasil. Reconhece-se, portanto, que a doença de Crohn tem um caráter multifatorial, envolvendo questões ambientais, genéticas, imunológicas, entre outras. Obrigado.